essa menina não teve todas as orientações a respeito de uma possível gravidez, como evitar, como se proteger, quais os riscos de uma infecção sexualmente transmissível, e ela se sentiu pronta, no qual ela iniciou as atividades sexuais. E ela teve contato sexual com o namorado, no contexto escolar, dentro deste período, ela estava no período fértil, no qual ela engravidou, e ela está suspeitando dessa possível gravidez. Como professora, ela está conseguindo avaliar que talvez ela esteja grávida. Então, ela está percebendo que os seios dela estão inchados e doloridos, ela está sentindo algumas dores na região abdominal, ela percebeu um discreto sangramento, ela está se sentindo um pouco irritada, tá? Percebeu que o corpo dela está retendo líquido, ela está inchada, está sentindo dor constante na região lombar, necessidade de ir ao banheiro mais vezes, além daquilo que ela já vai, ela está percebendo que ela está fazendo mais xixi, está cansada, está sentindo muito sono, opa, minha menstruação está atrasada, eu, eu sou uma pessoa que eu menstruo a cada 28 dias, eu não estou menstruando, eu posso estar grávida. E aí ela chega a essa conclusão. Ela vai ao médico, tá? E lá o médico prescreve para ela para constatar se é uma gravidez ou não. Às vezes também pode ser uma gravidez psicológica. E aí o médico decide orientá-la para fazer um exame de sangue. O exame que ele prescreve é beta-HCG. Nós chamamos esse exame de gonadotropina coriônica. É um exame que é coletado uma quantidade de sangue para avaliar a amostra, para identificar se essa mulher está grávida ou não. No caso, é uma adolescente. Então, foi identificada a gravidez, o médico vai orientá-la que ela precisa ter alguns cuidados, vai pedir para conversar com o responsável legal, vai explicar para ela os riscos que uma gravidez precoce pode trazer para a vida dela, e vamos falar um pouquinho dos riscos, tá? Ela tem risco de não dar conta no momento do parto e a óbito, é um grande risco. O bebê pode nascer antes do tempo, a gente chama de risco de parto prematuro, tá? Ela pode ter algumas alterações na pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, a pressão dela subir muito. Ela pode desenvolver uma anemia, lembrando que ela é uma adolescente, o corpo dela ainda não está preparada para gestar um bebê, gestar um feto, gestar uma vida. O risco de diabetes gestacional, isso qualquer gestante, tanto adolescente, quanto uma mulher pronta, quanto uma mulher mais madura, pode desenvolver durante o período gestacional, que é a diabetes gestacional. Pode ter algumas complicações no parto, pode ter o quê? Uma doença que nós chamamos de pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? É o aumento da pressão arterial, no qual essa paciente vai começar a produzir uma quantidade a mais de proteínas, e essas proteínas serão eliminadas por meio da urina. Quando essa mulher for ao banheiro fazer um xixi, por exemplo, se fizer um exame de urina, vai identificar que ali está tendo perda de proteína. E ela pode também ter uma eclâmpsia. O que é eclâmpsia? É a pressão alta, é a convulsão, e a paciente pode ir a óbito, que é mais grave ainda. Tá? A pré-eclâmpsia, ela vai ter o aumento da pressão, que eu já falei, tá? Por quê? Porque o corpo dela está produzindo muita proteína. É muito comum a gente identificar o risco de pré-eclâmpsia na 20ª semana de gravidez, tá? Então, ela pode ter várias complicações.
tá? Quando ela desenvolve a pré-eclâmpsia. Já a eclâmpsia, ela é mais grave, né? Porque ela leva à morte. A pressão dela pode aumentar de 140 por 90 milímetros de mercúrio. É comum ser identificada a partir da 20ª semana, tá? E pode manter essa pressão alta até a 12ª semana após o parto. Normalmente ela desaparece após a 12ª semana do parto, tá? É comum a gente perceber que essa mulher está perdendo proteína por meio da urina, porque o corpo dela está produzindo muito. Aí, quando ela faz o xixi, se fizer um exame de sangue, consegue diagnosticar a presença de proteína na urina, tá? Pressão vai estar muito alta, ela pode entrar num quadro agravante que levá-la à morte, no caso do coma, e em casos graves, a gente pode ter a perda tanto da adolescente quanto do bebê, tá? Lembrando que a adolescente ela não está pronta para iniciar as atividades sexuais, até porque o corpo dela está em fase de preparo, de formação, para que ela se torne uma mulher adulta e escolha o seu parceiro de forma assertiva e tenha, sim, o seu primeiro contato íntimo. Nesse período, é muito comum a gente perceber a produção de alguns hormônios durante a gestação, né? Esses hormônios são produzidos pelo ovário, e o ovário vai desempenhar um papel muito importante no período gestacional. A gente vai perceber o quê? Que ela vai produzir hormônios que nós chamamos de estrógeno e progesterona, são hormônios que aumentam em 10 vezes mais e eles são responsáveis para manter o processo gestacional, tá? O endométrio vai ficar prontinho para receber este feto e retroalimentar este feto por meio da adolescente, por meio do cordão umbilical, tá? É muito importante a gestante entender essa fase, por quê? Porque senão ela corre o risco de perder o bebê, de sofrer um aborto até mesmo espontâneo. O estrógeno é um hormônio que vai trabalhar onde? No aumento dos vasos sanguíneos. O corpo da mulher vai passar por um processo de mudança brusca. Porque a cada mês, ó, ela vai perceber a mudança no corpo, até que a barriga fique totalmente no tamanho ideal. Lembrando que tem vários hormônios circulando ali, por exemplo, o estrógeno e o progesterona, tá? Todos são responsáveis para o processo gestacional. Então, essa menina precisa ter o quê? Conhecimento de tudo que está mudando, qual a transição que está acontecendo no corpo dela. Lembrando que ela está com uma mudança corporal muito grande, ela está num processo de transição. Além disso, ela vai ter que se proteger neste período gestacional e proteger o bebê também. Por quê, gente? Como que o bebê recebe os nutrientes para que ele cresça e desenvolva, né? Primeiro, os 3 primeiros meses, ocorre a formação do corpinho do bebê. Depois, o bebê começa a ganhar peso, mas tudo o que o bebê recebe é por meio do cordão umbilical que a mamãe tem contato direto com o bebê. Por meio de quem? Por meio da placenta. Então, essa gestante, o Ministério da Saúde fala que ela tem que tomar vacina de proteção para a gestante. Contudo, quando ela recebe uma vacina, ela oferta essa vacina também para o bebê, tá? Então, durante o período gestacional, ela vai tomar 3 doses da vacina da hepatite B, tá? Ela vai tomar uma hoje, outra daqui um mês, outra daqui 6 meses após a primeira dose. São 3 doses. Então, ela vai proteger o bebê contra a doença da hepatite B. Ela vai ter um aumento nos anticorpos dela, no qual a placenta
que é onde o bebê está, vai ter uma comunicação direto com o corpo dessa mulher. Todos os nutrientes que a mãe tem, ela vai dar um pouquinho para o neném. Além disso, ela vai tomar a vacina da dupla adulto, que protege no momento do parto, porque essa paciente, seja um parto normal ou cesárea, ela recebe a vacina de duplo adulto, até porque o médico vai precisar usar uns instrumentais para fazer o processo da sutura, tá? E nisso, o que que vai acontecer? Se aquele material que o médico usou lá no centro obstétrico, se ele não for bem lavado pela equipe de enfermagem, bem limpo, bem esterilizado, corre o risco dessa mulher desenvolver o tétano neonatal. Lembrando que para separar a mãe do bebê, o caminho de separação é por meio do cordão umbilical, no qual o médico vai pinçar o cordão umbilical e vai pegar uma tesoura e vai fazer um corte, tá? E aí, nisso, o médico vai dar um pontinho. Para quê? Para que não haja o quê? Vai clampear esse cordão com o dispositivo do bebê para que não haja o quê? Sangramento do coto umbilical, tá? Além disso, a mãe vai tomar vacina de difteria, tétano, pertussis acelular, que protege contra a coqueluche. Se ela tomar o DTPA, que é a da Cell Quadra, ela não precisa tomar duplo adulto, porque dentro da Cell Quadra, que é a DTPA, vai ter já a dupla adulto. Mas é muito importante essa proteção. Qual é, quando ela ganha o bebê, né? Qual é o hormônio que vai imperar ali? Vamos imaginar, essa mulher ganhou o neném, essa adolescente deu à luz a um bebezinho. Então, durante o período gestacional, quais são os hormônios que controlavam a gestação? É o estrógeno e o progesterona. Quando ela ganha o bebê, esse estrógeno e esse progesterona vai ter uma queda brusca e ela vai ter uma redução desses dois hormônios. E aí vai entrar em atividade o hormônio que vai produzir o leite materno, que é o hormônio da prolactina. Vai acontecer essa liberação do leite materno, tá? No qual ela vai perceber algumas mudanças ainda no corpo dela. Ela vai ter uma redução do libido, tá? Ela vai sentir que a região genital dela, a vagina, ela vai estar mais seca, mais reduzida. Por quê? Porque esse hormônio vai estimular a glândula mamária, fazendo com que ela consiga amamentar o bebê de forma eficiente. Lembrando que o leite materno, de acordo com a Orientação Mundial de Saúde, deve ser exclusivo até o 6º mês de vida, tá? Gente, é um processo de transição muito grande. Você está na adolescência, você engravida e você vira mãe. Então, vai ter ali uma sobrecarga emocional muito grande, devido à redução dos hormônios de estrógeno e progesterona no período do parto, essa mulher vai ter uma ascensão no hormônio da prolactina, para que ela consiga produzir o leite materno para o bebezinho. Só que ela vai ficar muito frágil. É um período que ela fica muito sensível, muito chorosa, muito carente, precisando de muito apoio familiar. A família precisa ser muito apoiadora nesse momento. Por quê? Porque imagina, ó, dos 10 aos 14 anos, ela entrou na pré-adolescência, tá? A fase intermediária dos 15 aos 19, a adolescência já era um fato, e ela se vê mãe no período da adolescência. Então, os familiares, o parceiro, precisa dar muito apoio no pós-parto para entender as demandas que ela vai sofrer, porque senão ela pode ter consequências graves que pode levá-la a ter uma depressão pós-parto. Aí complica bastante. Então, essa menina vai ter que conciliar essa adolescente, escola, maternidade e estudo. Será que ela vai dar conta? Será que ela está psicologicamente preparada? Será que ela vai ter crises de choro intensa?
Como é que eu vou cuidar de tudo? Como é que eu vou prover o alimento do meu filho? Como vai ficar essas questões? Então, o aspecto social, a adolescente, muitas vezes, se não tiver apoio, ela acaba interrompendo o estudo. Por quê? Porque ela se vê numa situação de vulnerabilidade. E aí começa a evasão escolar. Ela vai até para a escola. Em algumas situações, ela até leva o bebê, mas ela não consegue, porque o bebê chora, o bebê quer mamar, ela sente um pouco constrangida em relação às colegas, e aí ela abandona a escola por evasão escolar. Isso é muito comum em famílias desprovidas de renda, de recursos. Algumas situações, os pais têm filhos pequenos e têm que prover para esses filhos, e aí essa adolescente que mora em casa engravida, e aí começa a ter algumas questões familiares. Por quê? Porque aí os pais falam: olha, agora você tem que parar de estudar, porque você tem que ajudar em casa, você tem que cuidar do seu filho, a responsabilidade dele é sua, agora você é uma mãe. Você precisa prover recursos para cuidar do seu filho. Então, é uma grande problemática, gente. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz um trabalho muito importante, porque ele fala, né, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos aos adolescentes, como vida, saúde, educação, cursos profissionalizantes, dignidade. Ele fala também da importância da adolescente ter uma gestação especializada, um apoio tanto no pré-natal quanto no pós-parto, tá? Essa adolescente tem direito a um acompanhamento psicológico durante o período puerperal, porque é um período de muitas transições, tá? Em alguns casos, algumas adolescentes manifestam até o interesse em doar os seus filhos. Então, é um projeto de lei 025 de 2022 que está inserido políticas públicas de atendimento ao adolescente. É muito comum a evasão escolar, a falta de apoio, às vezes, é muito grande dentro dos lares, né? Porque a família não tem estrutura para receber mais um ente familiar, até porque a mãe trabalha, o pai trabalha, tem irmãos pequenos e uma das filhas engravidou. Às vezes tem o apoio do namorado, do parceiro, às vezes não tem. E aí ela se vê uma mãe solo, né? É como se fosse uma criança cuidando de outra criança. Isso vira um agravante social. A gravidez precoce, ela pode trazer resultados até desastrosos na educação dessa menina. Por quê? Porque quando o bebê nasce, em algumas situações, ela não consegue, gente, conciliar o estudo com a maternidade e a questão financeira, que em algumas situações ela é obrigada a prover para o bebê. Muitas adolescentes até tentam continuar os estudos, mas há indicadores brasileiros que falam sobre gravidez precoce, né? Eles alegam, né, que existe uma porcentagem que é desfavorável a esse público-alvo, que, em média, 20% das mães do Brasil não conseguem concluir o ensino fundamental. Estudaram menos de 7 anos e esses dados são crescentes. Em média, hoje, 30% das adolescentes com até 19 anos não conseguiram concluir o ensino fundamental. O apoio familiar é muito importante, porque ela sente muito medo, ela não sabe o que fazer nesse período de transição. Então, se ela tiver o apoio da família, o apoio da mãe, é muito mais fácil passar por essa fase, que não é fácil, tá? Porque ela deixa de ser uma adolescente, ela se transforma numa mulher e vira uma mãe. E depois tem a questão da escola, tem a questão da sociedade, tem a questão se ela é mãe solo ou não, ela tem a questão de recurso financeiro. Todas essas questões contribuem para uma depressão pós-parto. Lembrando que o estrógeno e a progesterona eles estarão em declínio.
Quais são as causas, né, de tudo isso? A causa é o organismo, né? Porque ela vai ter que amamentar o bebê, o estrógeno e progesterona estão em declínio, vai imperar o hormônio da prolactina, o libido sexual dessa menina vai estar zero e ela vai ter um bebê para cuidar. Tá? Então, a gente tem hoje a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, que fala, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado esse apoio aos adolescentes, no qual a gravidez na adolescência, a semana que embute isso é no dia 1º de fevereiro. A sociedade, em geral, tem